Então, nós temos uma pergunta aqui da Carolina Ruggiero. Ela pergunta assim: um tema que enfrento dentro dos movimentos feministas é o da insegurança que muitos grupos de mulheres sentem estando perto de homens, que são seus agressores em potencial. Eu percebo que nesse caso o medo de ser agredida se manifesta de forma agressiva ou de forma reclusa, como forma de autodefesa, impedindo ela de viver experiências positivas e, consequentemente, de também espalhar amor através do contato com os outros. Muitas feministas têm posicionamento bem agressivos pela forma como enxergam a solução para a igualdade de gênero. Algumas foram tão boicotadas durante a vida que não consideram o diálogo, a cumplicidade e o amor uma solução possível para tratar de um problema tão rústico, agressivo e intransigente, que é o machismo. Como podemos garantir a nossa segurança e nos relacionarmos com o mundo de forma livre, sem medo e sem responder agressivamente ao inimigo agressivo? Existe um ponto onde a proteção me dá respaldo para um enfrentamento físico violento? Eu posso utilizar da violência para manter uma ideia mais harmônica no mundo, como muitos movimentos propõem ao tratarem do fim de uma exploração? A agressão-violência pode ser ou não uma ferramenta para a minha tarefa de ajudar a sociedade a progredir, ao invés de regredir, como tem sido feito? Interessante essa pergunta, né? Eu acho que talvez alguns homens assistindo isso ficarão chocados, porque eu pessoalmente não sabia. Ficarão chocados de ouvir isso. Eu acho que tem muitos homens que não estão sequer cientes que existe essa questão da mulher sentir esse medo de agressão ao redor dos homens. Então fica até um alerta para os homens que estão assistindo isso, que é uma coisa real. Então a gente tem um dever, um papel aí de ajudar a tirar isso do mundo, né? Eu sou muito a favor, no nível mais físico, prático assim, eu sou muito a favor de autodefesa, artes marciais. Eu acho que toda mulher tem obrigação de... Todo mundo tem que fazer, mas especialmente as mulheres. Eu acho que tem que fazer mesmo, tem que aprender. Eu já fiz bastante na minha vida, assim, então até participei. Então eu sei que tem muitas coisas que vocês podem aprender em pouco tempo. No fim de semana, às vezes, a gente fazia curso de fim de semana. Num fim de semana você pode pegar técnicas assim que podem salvar a sua vida e não precisa, às vezes, de ter força física, mais uma questão mental, de estar pronto para fazer e saber o que fazer. Muitas vezes é isso. Então, assim, dá para você se defender e aprender, né, ter essa confiança que vem de saber se defender. Esse medo de agressão, claro, não é só a mulher que sente, todo homem sente também, né, porque sempre tem um cara mais forte que ele. Então, também, esse medo de agressão é comum também. E eu falo assim de experiência mesmo, que na medida que você vai aprendendo as técnicas, você vai aprendendo, você fica mais esperto e, portanto, reduz o medo, porque você tem uma solução, né? Pelo menos você tem uma tentativa de solução. Então isso seria um passo legal, todo mundo devia fazer e se preparar, enfim, para ter alguma resposta possível, né? Agora, o medo é uma força destrutiva. Sempre o medo é uma força destrutiva. Se a gente deixar o medo guiar a nossa vida, a gente deixa de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então isso é num plano físico, mas muitas vezes o nosso medo é existencial, medo de tomar uma escolha, medo de sair de um relacionamento ruim, de um emprego que você não está gostando, né? Então o medo, ele sempre é um obstáculo. Então, em geral, também, agora no nível mais sutil, a gente deve sempre ficar atento ao medo e não ser guiado pelo medo.
A base de todo o meu trabalho é que você deve ser guiado pelo Dharma. Dharma significa a sua essência, o seu dever. Então, o que eu sempre digo é que você deve fazer o que você precisa fazer. Esse deve ser o padrão. Não se vai ser fácil, se pode ser ruim, se pode ser agradável, desagradável, conveniente, não conveniente, se os outros vão gostar, se os outros não vão gostar. O foco de todo o meu trabalho é falar, não, deixa isso de lado. Primeiro prioriza o que você tem que fazer, qual que é o seu Dharma, o que se pede de você e faça. Então, nesse caso, eu diria a mesma coisa, faça. Não pode viver com medo, faça o que você tem que fazer. Ter essa coragem de fazer o que você precisa fazer, essa coragem é muito poderosa. Entendeu? Então aí você vai realizar seus objetivos, vai conquistar, vai viver a sua essência. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer. E aí, se tiver algum problema no caminho, você vai responder com a sua força física, usando a lei, fazendo o que você podia fazer. Você vai ver o que você vai poder fazer. Mas primeiro a gente tem que viver pelo Dharma. Depois ela pergunta se a gente pode usar a violência, né, para levar algo positivo para o mundo. É bem complicado isso. A gente pode ver no mundo que, apesar de ser, especialmente para os homens, atraente a ideia de usar a violência para resolver as coisas, a tendência é que a violência só faz gerar mais violência. Então, se a gente quiser um exemplo gigante, a gente olha para o Oriente Médio. Né? Aí fica lá, não, vamos pegar eles, que eles são muito malvados, então vamos entrar lá com o exército, Aí então a gente vai entrar com homem-bomba, Aí, então a gente vai entrar com mais exército, então a gente vai entrar com drone, então a gente... E não acaba nunca, né? Vira um inferno sem fim. Então, em geral, a violência não dá certo. A gente vê os movimentos que mais deram certo, os Martin Luther King, a gente vê Gandhi na Índia, e assim, em geral, os movimentos pacifistas, eles têm mais poder, né? Eles têm mais força. Porque na medida que você está querendo fazer o bem, você vai explicando a mensagem, você vai transformando, você vai passando a mensagem para transformar mentes, para transformar corações. E não usando a violência, porque isso só vai gerar mais violência. Então eu realmente não recomendo. Até o meu tio foi guerrilheiro, né, da nossa revolução aqui no Brasil. E ele me fala, depois ele no memorial, ele falou que foi assim, ele achava que foi um erro e foi um erro eles terem usado a violência, assim, ele foi contra isso. Porque quando eles foram aumentando o nível de violência deles, aí que o Estado falou, então vamos lá, e agora então liberou geral, então a gente vai entrar com mais terror, vocês vão entrar com um pouco de terror, eu entro com terror mais 2, aí você vai fazer o quê? Vai fazer terror mais 3? Aí a coisa vai até que ponto? Então eu espero que não, Carolina, eu espero que parta para a paz e não para a violência. Ok. Hare Krishna.